Fala, galera do Corujão Vascaíno, estamos aqui com aquele nosso vídeo noturno, trazendo todas as notícias gostosíssimas do Vasco da Gama. E vou começar com uma que eu coloquei lá no X hoje. Quem não segue a gente, já falei, @Corujão Vascaíno, só seguir. Diz respeito ao Sforza, que a pedido do técnico Diniz, o Vasco não vai mais negociar o Sforza, porque o treinador acredita que o jogador pode ser muito útil e pretende utilizá-lo com mais frequência. O Sforza que jogou, se eu não me engano, contra o Lanús, e entrou muito bem. Bem articulado, fazendo hora de primeiro volante, hora de segundo volante. Eu acredito que com o Diniz o Sforza possa render mais. Eu tenho ainda uma esperança em relação ao futebol do Sforza. A gente tem o Hugo Moura, sempre levando muito cartão, tem ali o Tietê, que até não leva muito cartão, mas oscila bastante ainda. Eu acho que o Sforza tem chance de repente, ter mais minutagem com o Diniz e, de repente, nos surpreender aí. Eu acredito ainda no futebol do Sforza, apesar desse tempo todo que ele está conosco aí, não ter performado. A questão de adaptação já passou, né? Afinal, o moleque já está aí, que é mais de um ano. Já deu, né? Então tá na hora dele começar realmente a jogar bola. Em relação ao Jair, que está com 6 jogos, e o Vasco não vai escalá-lo antes da janela. Tá? A ideia realmente é pela saída do Jair. E tem se falado muito em Atlético Mineiro, já se falou em Atlético Paranaense, já se falou em Santos. Eu digo a você o seguinte, a principal hoje possibilidade de saída do Jair é para fora do Brasil, lá para o Campeonato Americano, na MLS. É a principal possibilidade do Jair hoje sair. O Jair que tem um salário aí, tem muita gente falando que tem 900 mil, na verdade a informação que eu tenho é que ele é quase 800 mil. Não chega a 900, é em torno de 780 mil, mais ou menos. É um salário alto, mesmo assim é alto. Até para os padrões. O Atlético Paranaense não vai pagar um salário desse nível para o cara jogar a Série B. Não vai mesmo. Então, totalmente descartado. O Atlético Mineiro, eu acho que pode até rolar uma negociação, porque, se eu não me engano, o Vasco ainda tem dívida com o Atlético. Então, de repente, abater essa dívida, nessa negociação aí, e convencer o atleta de reduzir a pedida. Agora, eu acho que a tendência maior é ele sair para fora do Brasil. Então, o Vasco não vai, não vai colocar ele em campo antes dessa janela. Acho muito pouco provável. Vamos aguardar aí os próximos passos aí. Em relação ao garoto da base, o Riquelme, saiu uma informação na Net Vasco hoje que ele recusou propostas de times da Albânia. Eu já via sabendo, já tinha ficado sabendo, que ele tinha recusado também propostas de time da Série B. A minha dúvida é o seguinte, o Vasco já deixou claro que não vai utilizar o atleta. O que eu acho uma pena, tá? Realmente a queda de rendimento, o desinteresse do Riquelme é algo bastante triste para nós, porque é um garoto que eu via muita qualidade, Eu realmente esperava que fosse um garoto que fosse vingar bastante no time de cima. E tinha tudo para vingar, Porque a gente tem o Piton como titular e não tem reserva. Porque o Vitor Luiz, pelo amor de Deus. Os próprios garotos da base, que estão lá, não são nenhuma Brastemp. O Avelar, lateralzinho em nota 5,5, 6, com boa vontade. Então o Riquelme tinha tudo. Se fosse um garoto que quisesse realmente jogar bola, até tomar essa posição do Piton aí. Agora, a minha preocupação é o seguinte, ele está recusando tudo que é proposta. Será que vai virar moda o que aconteceu com o Capasso?
acabar saindo de graça. Só que o contrato do Riquelme é até o final de 2026. Para ele assinar um pré-contrato com algum time e sair de graça, só no meio do ano que vem. Né? É muito tempo para ficar sem jogar agora. Será que ele está se importando com isso? Será que realmente não é isso que ele quer, os agentes dele que ele quer? Vai ficando aí, vai ganhando teu saláriozinho. Não sei quanto ele ganha, não deve ser muito. Mas, para não fazer nada, qualquer dinheiro que tu ganha para não fazer nada é muito, né? Então, eu espero que essa situação do Capasso não vire moda entre os jogadores encostados no Vasco. Porque, para mim, essa situação do Capasso foi muito mal administrada pela diretoria. Um jogador que nós gastamos uma grana, né? Uma grana. Então, cara, eu sinceramente, eu espero que o Vasco saiba administrar melhor para que não volte a acontecer e a gente não volte a perder dinheiro. Bom, a gente tem o jogo contra o Operário nessa terça-feira às 19 horas, válido pela Copa do Brasil. O primeiro jogo foi 1-1 lá em Ponta Grossa. E agora a gente precisa ganhar. Né? E não levar para os pênaltis. Primeiro porque, porra, ninguém merece. Né? É um estresse que a gente não precisa passar. Segundo, que nas últimas 4 disputas de pênalti que o Operário teve que passar, ele ganhou as 4. Com o goleiro dos caras pegando pênalti. Eles praticamente não erraram pênalti nessas 4 disputas. Então, gente, eu acho que vai depender muito do Vasco como é que vai ser o andamento desse jogo. Contra o Fortaleza, que era um jogo que a gente tinha, né, expectativa de ter muita dificuldade, apesar de eu ter falado que o Fortaleza é freguês nosso e depois dessa partida está oficializado como nosso freguês. Fortaleza sempre nos dá uma mão quando a gente precisa. Mas os 2 gols no início de cada tempo facilitou muito a vida do Vasco. Então, nesse jogo pela Copa do Brasil, nessa terça às 19 horas, vai depender muito mais do comportamento do Vasco do que do próprio adversário. Qual é o Vasco que vai entrar em campo? É o Vasco que jogou contra o Fortaleza? Ou é o Vasco que jogou contra o Vitória? É isso que eu quero saber. Mas contra o Vitória era o Felipe, agora é o Diniz. É nisso que eu estou me agarrando. A motivação que o Diniz tem dado para essa galera. Se o Vasco conseguir abrir o placar ainda no primeiro tempo, obriga o Operário a sair. Porque eu acredito que no início o Operário vai se entrincheirar lá atrás e vai buscar contra-ataque. É o que qualquer um faria. A pressão da torcida vai aumentar se o Vasco não conseguir logo fazer um gol. Se virar, então, o primeiro tempo 0-0, porra, amigo. Pressão. ODD da pressão vai lá em cima. Então, eu acho que o Vasco tem que pensar nisso. É tentar já fazer o resultado no primeiro tempo, obrigando o Operário a sair para o jogo e, a partir daí, ampliar. Nada de 1-0. O negócio é meter 2, 3, mesmo que tome um gol, tá tranquilo. Tá tranquilo. Administrar, e se o jogo realmente ficar fácil, a gente ir poupando nossos atletas aí, já pensando em relação ao jogo contra o Fluminense. Cara, eu tô numa boa expectativa para esse jogo. Eu acho que vou arriscar o placar, hein? Vou arriscar o placar. Vou repetir o 3-0 do Fortaleza. Amanhã é 3-0 de novo, tá? De novo. Vamos aguardar. Coloquei na capa do nosso vídeo aí a respeito do transfer ban que o Vasco sofreu no dia de hoje em relação à dívida que a gente tem com o Nantes da França pela compra do Adson, ainda na gestão da 777. Foi um transfer ban que pegou a nossa diretoria de surpresa, né, porque essa dívida está na recuperação judicial e que o Vasco está tentando, né, junto à FIFA, que esse transfer ban seja suspenso,
porque aqui no Brasil a gente tem uma legislação em relação à recuperação judicial que a FIFA não entendeu lá fora. O fato é o seguinte, gente. Será que isso não podia ter sido evitado? Será que a nossa diretoria não podia ter se antecipado a isso? E tentado uma negociação com essas dívidas mais recentes aí, né? Tem a dívida dos Forza ainda, do New Old Boys, tem essa dívida do Adson, tem dívida do Piton, devem dar alguma coisinha do Jair, devem dar alguma coisinha do Léo Pelé pro São Paulo. Porra, eu acho que daria para ter negociado isso aí, para evitar esse problema, porque agora nós não podemos inscrever atletas até o momento nas próximas 3 janelas. Como é que fica? Tudo bem, segundo o nosso presidente, nosso time é top 8, né? Então, de repente, na cabeça dele, ele não está preocupado em contratar, porque é top 8. Inclusive, fez um discurso aí na Vasco TV, né, nos bastidores aí do jogo contra o Fortaleza. Porra, totalmente desnecessário, né, presidente Pedrinho? Se expõe de uma tal maneira, pra quê, cara? Pra ganhar o holofote? Tu precisa disso, cara? Quer dar essa motivada que tu deu aí? O jogador faz no off. Porra, fala pro cara da Vasco TV, ó, para de filmar agora que eu quero falar só com os atletas aqui. Não precisava dessa porra, né, cara? Aí depois vem aí, a gente critica, leva a porrada e fica chorando depois na outra entrevista aí. Porra, cara, tu precisa disso? É o teu ego lá em cima, né? Para dizer para os atletas, quando eu falei top 8 é porque eu acreditava em vocês. A gente precisava de um treinador igual o Diniz, com todo o respeito com os que passaram, que tiraram os outros todos pra merda. Carilho, inclusive o Felipe, meu amigo, né? Só o Diniz para dar jeito nisso aí, segundo o presidente Pedrinho. Espero que dê jeito mesmo, torço muito. Agora, se não der, daqui a 6, 7, 8 jogos, o Diniz tiver que sair, ele vai falar o quê? Vai aparecer de novo em algum bastidor da Vasco TV, desmentindo, olha, eu achei que o Diniz era bom, mas na verdade é uma merda igual os outros. Porra, presidente Pedrinho, me ajuda a te ajudar. Porra, cara. E aí agora nós vamos ter que negociar com a FIFA, contar com a boa vontade da FIFA para tirar esse transfer ban, né? E a gente realmente tocar o nosso barco. O Vascaíno não tem um dia de paz. Ganhamos do Fortaleza sábado, passamos um domingo tranquilo, um dia de paz, né? Temos um. Passamos um domingo tranquilo e chega na segunda-feira já é essa bomba aí de transfer ban e pode vir mais, tá? Pode vir mais. Porque a FIFA, quando começa a analisar esses casos, é um atrás do outro. Daqui a pouco veio o dos Forza aí. É complicado, meus amigos. Essa dívida está na recuperação judicial. Eu conversei com um amigo que me disse que essa dívida pode ser retirada. O Vasco pode fazer o pagamento. Até porque a recuperação judicial não está homologada ainda. Né? Faz o pagamento e a FIFA suspende esse transfer ban. Agora, pô, cara, até quando, né, a gente vai conviver com isso? Eu entendo a situação do clube, entendo que o Vasco está tentando se reorganizar. Eu só espero que o presidente Pedrinho não pense igual o presidente do Corinthians, que diz que só vai pagar a dívida que ele fez. Não vai pagar a dívida dos outros. Como se, porra, isso fosse possível. Bom, o Vasco já contestou essa situação na FIFA, vamos aguardar agora o que vai dar. Bom, após o jogo, amanhã volto com o meu vídeo, com certeza com uma vitória do Vasco da Gama, né? Com a classificação da Copa do Brasil na mão, e aí volto com o meu vídeo aí para a gente poder analisar tudo que aconteceu. Tomara que seja um jogo igual do Fortaleza, né? Com muitos gols, muitas alegrias, acho que o estádio amanhã vai estar lotado, né? Que seja um jogo tranquilo, que a arbitragem não atrapalhe, e que a gente venha com essa classificação, porque o Vasco precisa e precisa da grana também que vem junto. Tá? Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like aí, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva no Corujão e vire membro. Já falei, quero trazer você aqui na bancada do Corujão, como membro, para debater comigo sobre Vasco da Gama e entrar também no nosso grupo do WhatsApp. Gente, um abraço, até amanhã.